Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aí no estudo de frações, certo? Hoje nós vamos ver comparações de frações. Esse assunto está na página 188 do livro de matemática, então abram o livro nessa página. Então vamos lá, que é isso? Comparação de frações. Olha. Comparar duas frações é dizer qual é a maior, qual é a menor, ou se são equivalentes. Ou seja, se tem valores iguais em relação à mesma unidade. Certo? Então tem três coisas que é para a gente analisar aí. Entre duas frações. Quem é a maior, quem é a menor, ou se elas são equivalentes. Ou seja, tem valores iguais. Colocar a igualdade entre elas. Tá? Então vamos explorar aí situações em que frações com numeradores iguais, tá? Frações com numeradores iguais, vamos ver quem é a maior. Prestem bem atenção nas ideias aí, ó. Observe algumas frações de uma mesma unidade, tá? Da mesma unidade que tem numeradores iguais. Percebam essas figuras aqui, 1, 2, 3, 4, tá? Todas têm a mesma unidade, esse daqui é um inteiro. Esse daqui é um inteiro, porém foi dividido, né, em frações. Considere as partes pintadas. Olha. Esse primeiro aqui foi dividido ao meio. Então essa parte aqui equivale a 1/2, a parte pintada. Este mesmo inteiro que equivale a essa mesma figura, só que foi dividido em 3 partes. Então 1/3 é quanto vale essa parte aqui. 1/4, tá? É essa parte, porque foi dividida em 4 partes, foi considerada só essa. E a mesma figura dividida em 5 partes, 1/5 é apenas esse aqui. Então perceba, o que vocês conseguem perceber aí, né? Que 1/2, em relação à mesma unidade, 1/2 é maior que 1/3, que é maior que 1/4, que é maior que 1/5, ou seja, o numerador são todos iguais a 1, olha. 1. Só que os denominadores são diferentes. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Tá? Eu quero que vocês percebam umas coisas aí. Vamos lá. Vamos conhecer o símbolo de maior e menor primeiro. Antes da gente ver aquilo lá, vamos ver o símbolo de maior e menor. Olha, maior que. Quando está virado para esse lado é maior que. Quando está virado para esse lado é menor que. Mas o que eu quero que vocês entendam sobre o símbolo de maior e menor na matemática? Que para onde está aberto o símbolo, para onde está a abertura do símbolo, o número que estiver na frente é maior do número que está atrás. E deste mesmo modo, se a abertura está virada para esse outro lado, então agora o número maior está desse e o número que está atrás é o menor. É isso que é para vocês entenderem. Olha a abertura, o número que estiver na frente é maior, tá? E o número que estiver atrás da abertura é menor. Quer ver? Preste atenção. O 5 ele é maior que o 3, porque a abertura do símbolo, tá? A abertura do símbolo está virada para o 5. E ele é maior em quantidades de fato. Mas então a gente coloca o símbolo aberto virado para ele e o menor fica atrás. Então percebam aqui que a gente pode ler também o 5 maior que o 3, né? Desta forma, olha a abertura do símbolo agora virada para o 5. Se a gente leu dessa forma, é porque então o 3 é menor que o 5. Olha aqui o menor virado por 3, né? Então, qual é a ideia de vocês não errarem? Para onde estiver a abertura, o número que está na frente é maior e o número que está do outro lado da abertura é o menor. Então, percebam, olha aqui, olha, o 5 é maior, então a abertura ficou virada para esse lado. O 5 é maior que o 3. O 5 é maior que o 3, aí a abertura já ficou virada para ele de novo, para esse outro lado. E percebam que o número menor fica com a parte não aberta. Certo? Então agora vocês vão analisar novamente aí as figuras. Vamos responder algumas coisas. Qual dessas frações é a maior e qual é a menor? Né? A maior é aquela que tem maior quantidade em relação ao inteiro. Olha, em relação ao inteiro, 1/2 é maior. Olha, esse pedaço aqui parece ser bem maior do que a menor. Olha, entre a menor, do que as outras tudinho. Mas essa aqui, percebe-se que ela é a menor. Porque 1/5 ocupou apenas esse pedacinho aqui, a quinta parte da figura toda, que é a mesma do tamanho dessa, só que ocupou apenas esse pedacinho. Então, 1/2 é a maior e 1/5 é a menor. Professor, mas como assim? 1/2, a figura maior foi dividida apenas em 2 pedaços, e consideramos o pedaço aqui 1/2. Já 1/5 foi dividido em 5 partes e 1/5 apenas esse pedacinho, então é a menor.
quanto mais partes for dividida uma figura, né, se a gente considerar em relação ao mesmo numerador, que é 1, né, maior é aquela que tem maior denominador. Né? Menor denominador, desculpa, menor, porque esse aqui é menor que o 5, olha, o 5 é maior. Mas vamos ver isso já já. Olha, se os numeradores das frações são iguais, por exemplo, 2/3 e 2/5, então qual delas é a maior? Né? Qual é a maior? A fração que tem menor denominador, né, é a maior. Ou seja, a fração que tem menor denominador. Quem é que tem menor denominador aqui? O 3. O 3 ele é menor que o 5. Ó. 3 menor que o 5. Então, 5 é maior que o 3. Se o 3 é menor que o 5, então a fração que é maior é a 2/3. 2/3 é maior que 2/5. Tá? Por essa ideia aqui. Porque em relação ao mesmo numerador, aquela que tiver menor, porque foi considerado a parte que foi mais dividida. Né? A parte que foi maior. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem novamente. Aqui, essa figura foi dividida em duas partes, então uma delas é bem maior do que aquela que foi dividida em 5 partes em relação a uma delas. Olha, uma delas, o pedaço é bem menor que esse. É a mesma coisa aqui. Tá? Então, para finalizar a ideia, se os numeradores são iguais, aquela que tiver menor denominador é a maior fração. Certo? Continuando aí. Reúna-se com um colega e compare estes outros pares. 1/2 com 1/7, 5/3 com 5/4. Conclua qual é a maior e qual é a menor em cada par. Vamos lá. Ó, 1/2 é maior que 1/7, porque o denominador é menor, né? E 5/3 é maior que 5/4, porque o denominador é menor. Então, quando o denominador for menor, a fração é maior, certo? Preste bem atenção, não vai confundir. Denominador menor, a fração é maior, mas isso se os numeradores forem iguais, tá? Observe esta reta numerada e compare as frações 1/5 com 1/2. Note que a fração 1/5 fica à esquerda de 1/2. Olha. Cadê o meio? Vamos lá. Tá aqui o meio. Entre o 0 e o 1, o meio está bem no meio, bem na metade. Agora, 1/5, olha, na reta, tá para cá, né? Que é um pedaço bem pequeno, é uma fração bem menor em relação a 5 partes, olha. 1, 2, 3, 4, 5, né? Se nós pegarmos o inteiro e dividir em 5 partes, 1/5 é só essa. E o meio, olha, meio mais meio. Então, é bem maior, olha, esse pedaço aqui é bem maior que esse. Por isso que 1/2 é maior que 1/5. Deu para entender? Tá aí. 1/2 maior que 1/5. Ou 1/5 menor que 1/2. A interpretação um pouquinho aí, tá, pessoal? Não vão se perder. Então, para finalizar, quando duas frações têm numeradores iguais, a menor delas é a que tem maior denominador. Deu para entender? Então, novamente, quando duas frações têm numeradores iguais, a menor delas é a que tem maior denominador. Porque isso quer dizer que o inteiro foi dividido em maiores partes, se você considerar, né, as partes maiores, então a fração é menor. É isso que está dizendo, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, é isso.